Olá, turma, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Nós já falamos sobre os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado, e hoje nós iremos falar sobre os termos integrantes da oração. Nós sabemos que alguns verbos e nomes presentes numa oração não possuem sentido completo em si mesmos. A sua significação só se completa com a presença de outros termos chamados integrantes. Quem são esses termos? Os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, o agente da passiva e o complemento nominal. Especificamente neste vídeo, nós trataremos apenas dos complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Tá? E quem são esses complementos verbais? São aqueles termos que completam o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos indiretos. Então, vamos relembrar o que é o verbo transitivo direto. É aquele que transita diretamente para o seu complemento sem o auxílio obrigatório da preposição. Por exemplo, tomei um suco. Veja que entre o verbo tomar e o seu complemento, eu não tenho nenhuma preposição. Então, o verbo tomar é um verbo transitivo direto. Já o verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao seu complemento com auxílio obrigatório da preposição. Por exemplo, gosto de nadar. Entre o verbo gostar e o seu complemento, nós temos a preposição de. Então, aí eu tenho um verbo transitivo indireto. Então, vamos estudar esses complementos verbais, tá? O objeto direto é o quê? É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto. E, como eu já falei, normalmente ele não vem regido de preposição. E para nós descobrirmos quem é esse objeto direto, tá? O termo que está complementando o sentido desse verbo transitivo direto, nós fazemos as perguntas: o que? Quem? E a resposta será o objeto direto do verbo. Por exemplo, João comprou. O que João comprou? João comprou um carro. Então, um carro é o objeto direto do verbo comprar. Pedimos uma pizza. Pedimos o quê? Uma pizza é o objeto direto do verbo pedir. Visitei meu amigo ontem. Visitei quem? Meu amigo. Então, meu amigo é o objeto direto do verbo visitar. Esse objeto direto, ele pode ser representado por um pronome substantivo ou por uma expressão substantivada. Por exemplo, João pagou a conta. A conta aí é o objeto direto do verbo pagar, porque conta aí é um substantivo. Ele possui um olhar encantador. Quem é o objeto direto aí do verbo possuir? Um olhar. Então, esse olhar aí é o quê? Uma expressão substantivada. O objeto direto ele pode também ser representado pelos pronomes oblíquos o, a, os e as, e suas variantes lo, lá, lós e las, nó, nas, nós e nas. Então, visitei-o nas férias. O o, que é o pronome oblíquo, é também aí o objeto direto do verbo visitar. Avisaram-nos logo cedo. Nos é o objeto direto do verbo avisar. Fizeram-na pedir desculpas. Fizeram-na, olhe, na é o objeto direto do verbo fazer. Não irei deixá-lo. Lo é o objeto direto do verbo deixar. O objeto direto também pode ser representado por um pronome substantivo. Exemplos: faço aquilo que gosto. Aquilo aí é o pronome substantivo e é o objeto direto do verbo fazer. Guarde isto com carinho. Isto é o objeto direto do verbo guardar. É aí o que? Um pronome substantivo também. E o objeto direto também pode ser representado por uma oração subordinada substantiva. Por exemplo, desejo que você seja feliz. Esse termo todo aí, que você seja feliz, é uma oração. E todo esse termo é o objeto direto do verbo desejar. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O objeto direto também pode ser representado por um numeral. Por exemplo, Maria ganha 2.000 por mês. 2.000 é o objeto direto do verbo ganhar.
Agora, prestem atenção. Em alguns casos, o objeto direto ele pode vir acompanhado de preposição facultativa. Isso pode ocorrer quando o objeto é um substantivo próprio. Por exemplo, amemos a Deus. Tá? Então, Deus aí é um substantivo próprio e essa preposição aí é facultativa. Quando o objeto é representado por um pronome pessoal oblíquo tônico, não prejudiques a mim. Olha que o pronome oblíquo mim vem acompanhado da preposição a, que também nesse caso aí é facultativa. Pode também vir acompanhado da preposição facultativa quando o objeto é representado por um pronome substantivo indefinido. O chefe abraçou a todos. Veja aí, o pronome indefinido todos também vem acompanhado pela preposição que é facultativa. Também pode vir acompanhado de preposição facultativa para evitar ambiguidade. Exemplo, agradeceu aos alunos o professor. Caso aí o objeto direto não viesse preposicionado, o sentido da oração ficaria ambíguo, porque nós não poderíamos apontar com precisão o sujeito se era o professor ou o aluno, tá? No caso aí é o professor. Também em algumas expressões que indicam ideia de partitivo, ou seja, o objeto direto transmite a ideia de parte daquilo que se refere. Por exemplo, Evelyn comeu do bolo. O verbo comer é transitivo direto, portanto, do bolo é o objeto direto preposicionado, pois a preposição do não aparece por exigência do verbo, mas para deixar claro que Evelyn, que é o sujeito da oração, não comeu o bolo todo, mas parte dele. Nós poderíamos usar a frase assim, Evelyn comeu o bolo. Entretanto, o sentido dessa frase aí seria diferente, porque comeu do bolo é parte do bolo e comeu o bolo é o bolo inteiro. Outro exemplo, Felipe tomou do vinho. Aí eu estou dizendo que Felipe tomou parte do vinho. Agora, se eu digo Felipe tomou o vinho, eu estou dizendo que Felipe tomou todo o vinho. E o objeto indireto? O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto e vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Por exemplo, Toninho gosta de bolo de chocolate. Toninho gosta de quê? De bolo de chocolate. Tá? Então, olha, o objeto indireto, ele responde às seguintes perguntas. De quê? Para quê? De quem? Para quem? E em quem? Diferente do objeto direto, que as perguntas são o que, quem, tá? Então, para nós descobrirmos o objeto indireto, nós fazemos essas perguntas. De que, para quê, de quem, para quem e em quem. Necessitamos de quê? Necessitamos de água. Então, eu tenho aí o objeto indireto do verbo necessitar. As fãs insistiam para que a banda tocasse, tá? Então, aí, os fãs insistiram para quê? Para que a banda tocasse. Então, aí, para que a banda tocasse, é o objeto indireto do verbo insistir. Não confio. Em quem? Não confio em qualquer pessoa. Então, aí, em qualquer pessoa, é o quê? O objeto indireto do verbo confiar. E atuam como objeto indireto os pronomes lhe, lhes, me, te, se, nos e vos. Exemplo, disseram-lhes meias verdades. Esse lhe é o objeto indireto do verbo dizer. Enviei-lhe flores. Enviei a ela, então a preposição a aí está subentendida. Lhe é o objeto indireto do verbo enviar. Então, muitas vezes o objeto indireto inicia-se com crase, aquele, aquela, aquilo. Isso ocorre quando o verbo exige a preposição a, que acaba se contraindo com a palavra seguinte. Por exemplo, entregaram à cantora o troféu. Agora vamos a algumas observações. Pode ocorrer ainda o objeto direto ou indireto pleonástico. O que é isso? Ele consiste na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente com a intenção de colocá-lo em destaque. Por exemplo, esse livro ainda não li. Aí nós temos dois objetos diretos. O segundo, pleonástico, que é o O.
Ao agiota, nada lhe devemos. Dois objetos indiretos. O segundo, pleonástico, que é o lhe, que veio retomando o primeiro objeto indireto com a intenção de colocá-lo em destaque. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, e as variantes lo, lá, lois e las, no, nas, nos e nas, são sempre objeto direto. E os pronomes li, lis, são sempre objeto indireto. Então, atenção. Olha, exemplos. Eu a encontrei na porta. A, objeto direto. Eu lhe darei um presente. Lhe, objeto indireto. E os pronomes oblíquos, mi, ti, si, nos e vos, podem ser objeto direto ou indireto. Para determinar sua função sintática, podemos substituir esses pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então se trata de um objeto indireto, quase o contrário de objeto direto. Por exemplo, Joana me abraçou na porta. Aí eu tenho que objeto direto. Substituindo-se esse me por um substantivo qualquer, por exemplo, amigo. Aí nós teríamos Joana abraçou o amigo na porta. Veja que a preposição não foi usada. Portanto, me aí é objeto direto. Olha o próximo exemplo. Joana me telefonou, objeto indireto. Substituindo-se o me por um substantivo qualquer, tá? Namorado, por exemplo. Aí nós teríamos, Joana telefonou ao namorado. A preposição foi usada, portanto, me é objeto indireto. Ok? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima. No próximo vídeo nós falaremos sobre o agente da passiva.